Os pecados perdoados são apagados ou estão sendo investigados por Jesus? Diz Ellen White: a obra do juiz investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor, visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros. É impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo, em que seu caso deve ser investigado. Livro O Conflito dos Séculos, página 488. Em um outro livro, Ellen White vai dizer: à medida que os livros de registro são abertos no juízo, as vidas de todos os que creram em Jesus são revistos diante de Deus, começando com aqueles que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva e termina com os vivos. Todo nome é mencionado. Todos os casos são investigados de perto. Nomes são aceitos, nomes são rejeitados. Livro O Grande Conflito, página 483. E o livro doutrinário da Igreja Adventista confirma o ensino de Ellen White. Leiamos: todos aqueles que verdadeiramente se arrependeram e pela fé reclamaram o sangue do sacrifício expiatório de Cristo terão assegurado o perdão, quando seus nomes forem chamados a julgamento e se constatar que eles estão revestidos pelo manto da justiça de Cristo. Seus pecados serão apagados e eles serão considerados dignos da vida eterna. Livro Nisto Cremos, página 418. Segundo a doutrina do juiz investigativo, doutrina particular da Igreja Adventista, os nossos pecados, apesar de perdoados, ainda não foram apagados. Estão registrados no céu e só serão cancelados depois de Cristo concluir a obra de investigação, pouco antes de sua segunda vinda. Bem, a palavra de Deus é muito clara ao afirmar que os nossos pecados são apagados no momento em que nos arrependemos e os confessamos. Os nossos pecados, uma vez perdoados, são completamente esquecidos. Vejamos o que o apóstolo Pedro afirmou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor, e envie Ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus. Atos capítulo 3, versos 19 e 20. Essa declaração de Pedro é um problema para a doutrina do juiz investigativo. Vejamos o que diz Ellen White acerca da declaração de Pedro. Mas o apóstolo Pedro declara expressamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e Ele enviar Jesus Cristo. Quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá, e seu galardão estará com Ele, para dar a cada um segundo for a sua obra. Livro O Grande Conflito, página 485. Para justificar a doutrina do juiz investigativo, Ellen White faz uma sutil distorção na declaração de Pedro, para dar a entender que os pecados só serão cancelados no futuro, que o apagamento dos pecados dependa da vinda dos tempos de refrigério e da volta do Senhor, e não do arrependimento e da conversão. Mas será que essa distorção se sustenta? Bem, no texto não há nenhum intervalo de tempo entre a conversão e o cancelamento de pecados. Não existe nenhum advérbio de tempo na frase de Pedro, indicando que os pecados só seriam apagados no futuro.
Vejamos outra tradução em que o texto fica ainda mais claro. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Bem, veja que Pedro está dizendo: arrependam-se e convertam-se, a fim de que, primeiro, os pecados sejam cancelados. Segundo, venham os tempos de refrigério. Terceiro, para que eles esperassem a vinda de Jesus. Vejamos outra declaração de Pedro com o mesmo sentido. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versos 38. Veja que Pedro está dizendo: arrependam-se a fim de que, primeiro, sejam perdoados. Segundo, recebam o dom do Espírito Santo. Nas duas passagens, Pedro não tinha em mente um juízo futuro. Em Atos 3,19, ele está afirmando aos seus ouvintes que teriam seus pecados apagados no momento em que se arrependessem e se voltassem para Deus. Em Atos 2,38, ele está afirmando aos seus ouvintes que teriam seus pecados perdoados no momento em que se arrependessem. O perdão dos pecados está ligado ao arrependimento e não ao recebimento do dom do Espírito Santo. O arrependimento é a causa do perdão dos pecados e não o recebimento do dom do Espírito Santo, que é uma consequência. Do mesmo modo, em Atos 3,19, o cancelamento dos pecados está ligado ao arrependimento e à conversão, e não à vinda dos tempos de refrigério da presença do Senhor. O arrependimento e a conversão são as causas do cancelamento dos pecados, e não a vinda dos tempos de refrigério da parte do Senhor, que é uma das consequências. Mas por que será que os adventistas ensinam que o apagamento dos pecados em Atos 3,19 se aplica ao futuro, mas que o perdão dos pecados em Atos 2,38 se aplica ao presente? Se os textos têm a mesma construção, o mesmo sentido, porque Atos 3,19 colide com o ensino do juízo investigativo. Vejamos outras passagens que contraria o ensino adventista. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías capítulo 43, versos 25. E não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Hebreus capítulo 10, versos 17. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Hebreus capítulo 8, versos 12. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versos 7. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse capítulo 1, versos 5, parte B. Veja que nenhuma dessas passagens dá margem para que os pecados confessados só sejam apagados em um futuro. Por exemplo, ao confessar a sua relação adúltera com Betseba, Davi orou a Deus, dizendo: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, esconde o rosto dos meus pecados
e apaga todas as minhas iniquidades. Salmos capítulo 51, versos 1 e 9. A Bíblia diz que Davi foi perdoado, conforme 2 Samuel capítulo 12, versos 13. Mas será que Deus não ouviu o clamor de Davi e apenas o perdoou, mas não apagou os seus pecados? Em Mateus capítulo 9, versos 2, vemos um paralítico recebendo o perdão de Jesus. Leiamos. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados." Será que Jesus queria dizer apenas: "Seus pecados estão perdoados, mas não cancelados"? Que lógica há nisso? Onde a Bíblia faz distinção entre pecados perdoados e pecados apagados? Os nossos pecados são apagados quando nos achegamos a Deus, e não no futuro, num suposto juízo de investigação. Quando pecamos e nos arrependemos e pedimos perdão a Jesus, Ele nos perdoa, nos purifica dos nossos pecados e aí prosseguimos na nossa caminhada. Vejamos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versos 9. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, verso 1. Portanto, ensinar que pecados perdoados é diferente de pecados apagados não se confirma em nenhum lugar nas Escrituras. Ensinar que o sangue de Jesus, derramado na cruz, não cancelou os nossos pecados, que esses pecados necessitam de uma investigação, chega a ser uma blasfêmia. Atos 3,19 é uma das provas que fazem cair por terra a doutrina do juízo investigativo.